Vamos lá, meus caros, para o nosso quadro aqui, Psicologia do Evangelho. E hoje eu quero analisar com vocês uma passagem que é do cego Bartimeu. Fantástica essa passagem. Assim. E essa também foi. Quando eu ouvi esse evangelho, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Foi um dos. Mais um episódio da temporada. Se eu fosse padre, meu Deus do céu, eu preciso falar sobre as coisas que eu estou enxergando aqui nessa passagem. E a passagem está em Marcos 10, versículos de 46 a 52, é só 52, tá bom? E antes que comece, enfim, né, a passagem vai aparecer aí, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia de Jerusalém, tá? Quando você vai pesquisar, né? Aqui acho que talvez não apareça, porque a capa já está bem gasta, vocês vão entender por quê. Mas a Bíblia de Jerusalém costuma ter uma tradução, né? Dita como uma tradução interessante, assim, né? E o que acontece é que, fazendo aqui, pegando a Bíblia para estudar aqui e tudo mais, eu acabei pegando a dedicatória dessa Bíblia e eu acho que eu tenho o dever de dividir com vocês, tá? Tá aqui, ó. Tem uma dedicatória aqui, se você ver, ó, tá escrito João Paulo lá em cima, tá? Meu nome é João Paulo, não é Jota, tá? Mas o que acontece? Fui na casa do meu pai, vi essa Bíblia encostada lá, e meus pais são muito católicos, então o que eu fiz? Eu falei, pô pai, você tem uma Bíblia de Jerusalém encostada aqui, será que eu posso ficar com ela? Tem tanta Bíblia aqui, enfim, né? Eu fiz a pergunta, meu pai falou, não, tá bom, pode ficar, mas eu vou fazer uma dedicatória. Meu pai é desse, vou fazer uma dedicatória. Então ele demorou, sei lá quanto tempo demorou, mas ele fez a bendita da dedicatória. Eu lembro que na semana eu ia lá, e aí pai, não, tô fazendo a dedicatória. Vou ler para vocês a dedicatória, espero não me emocionar. Olá, João Paulo. Sempre primamos pela espiritualidade de todos vocês, e hoje te oferecemos com muito orgulho a nossa primeira Bíblia. Que ela seja para você uma ferramenta de estudo e trabalho nesta bela profissão de psicólogo católico que você escolheu. E também como companheira nas horas de oração e espiritualidade, para seu crescimento no conhecimento e vivência de nosso Senhor Jesus Cristo. Te amamos. Sua mãe e seu pai. E o dia que meu pai me deu foi dia 23 de setembro do ano passado, dia de São Padre Pio de Pietrelcina. Então tá aqui, cara, eu li essa dedicatória aqui, mas não lembrava dessa parte, assim, que ferramenta de estudo e trabalho nessa bela profissão de psicólogo. Então, agora que eu fui gravar esse vídeo, eu fui ler, falei, gente do céu, as coisas não são por acaso, né, meus amigos? Mas vamos lá, porque já que tem aí como é que eu posso dizer assim, já que tem uma profecia familiar aqui, vamos então trabalhar, que ela seja, como diz meu pai aqui, seu Ricardo, que ela seja para você uma ferramenta de estudo e trabalho nessa bela profissão de psicólogo católico que você escolheu. Sensacional. Então vai aparecer na tela aí a foto que eu vou tirar da Bíblia aqui, tá? Vou ler. O cego, a saída de Jericó. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim! E muitos o repreendiam que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim! Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu faça? O cego respondeu: Raboni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu no caminho. Então, meus caros, essa é a passagem do cego Bartimeu. Vamos lá, vamos começar. Jesus chegou a Jericó e está andando ali por Jericó. E então, no meio do caminho, tem o cego Bartimeu. E veja, ele é cego e ele está mendigando. A primeira coisa que a gente percebe nessa passagem, se você lê com atenção, ele fala que eu possa ver novamente. Então o que acontece, na minha análise, tá? E muito do que eu vou falar aqui é minha interpretação, tá bom? Então se você achar que eu estou errando em alguma coisa, por favor escreva aqui embaixo. Não tenho nenhum tipo de problema em
e me corrigir se eu estiver muito errado aqui. Mas a questão que eu vejo aqui é o quê? Que eu possa ver novamente. Então, Bartimeu enxergou algum dia na vida. Ele foi perdendo a visão. O que significa esse símbolo, pensando na nossa vida, de perdendo a visão? É muito óbvio. Ele foi ficando cada vez mais perdido e ele foi perdendo o contato com a realidade. Ele foi deixando de ver as coisas. Porém, o que também chama atenção é que ao mesmo tempo que ele foi ficando cego e virou o tal do cego Bartimeu, ele não perdeu a audição dele. Ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Fica com isso na cabeça. Também o cego Bartimeu é mendigo, ele está mendigando. Então, quando a gente junta essas duas características do cego, do Bartimeu, né, ele não vê, ele tem uma limitação física e ele tem uma limitação social. Aqui a galera da psicologia social, a galera vai adorar. Ele tem uma limitação social. Ou seja, é impossível, ou enfim, era muito complicado, talvez, para o Bartimeu, acompanhar Cristo como todo mundo acompanhava. Por quê? Socialmente ele não tinha lugar, ele era mendigo, não é mesmo? E ele era cego. Então, imagine, um cego mendigo tentando acompanhar Cristo, aquele monte de gente, ele sempre ia perder a vez. Mas, volto a dizer, ele não perdeu a audição. Veja, a passagem fala, à beira do caminho, ele gritar. Quando percebeu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar. Então, de certa maneira, ele estava atento. Ele estava atento à oportunidade. A gente tem que pensar que o Bartimeu, eu acredito que ele estava ali pensando, cara, tô aqui mendigando, não tá fácil a minha vida, mas eu ouvi dizer que tem um tal de Jesus. E se esse homem passar pela minha frente, ninguém me segura. Sabe aquele me solta, ele vai, eu vou fazer o que eu posso. Então a primeira coisa que eu vejo no Bartimeu é que ele não perde a oportunidade quando a oportunidade aparece. Mas como que eu não vou perder a oportunidade? Se eu estiver atento às oportunidades. Como que é com a tua vida? Quantas vezes você não tem oportunidades em que você não está atento às oportunidades e as oportunidades passam e você fala, eu não tinha percebido na hora, eu não sabia, e se alguém tivesse me dito que isso seria bom. O Bartimeu estava atento, então apesar da limitação física da visão e apesar da limitação social da mendicância, essa dificuldade que ele estava tendo, ele estava atento. Porque ele percebeu, não é que informaram. A passagem bíblica não é que assim, informaram Bartimeu que estava passando Jesus, o Nazareno, e Jesus Nazareno fazia um milagre, então na hora Bartimeu vai lá e pula, né? Tem umas passagens bíblicas que falam que ele salta, né? Não, ele já sabia. Percebendo que era Jesus Nazareno, ele então percebe isso e ele se movimenta. E o que ele faz? Ele grita, o que é maravilhoso. É um símbolo maravilhoso aqui, né? E ele grita ali, ó. Quando percebeu que era Jesus Nazareno, ele passava e começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Começou a gritar, ou seja, ele estava gritando sem parar, né? Ligou o giroflex, começou ali a... Jesus, tem compaixão de você. Imagina você andando, de repente um cego começa a gritar, entende? O que me chama a atenção é o quê? Se o Bartimeu tem duas... como é que eu posso dizer? Ele é prejudicado pela cegueira e pela mendicância, pelo estado social dele. Ele tem duas qualidades. Ele ainda consegue ouvir e ele ainda consegue falar. Isso foi o clique que me deu, escutando esse evangelho, me deu esse insight que eu vou falar para vocês agora. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui acontece todo dia em consultório. Eu vejo isso nos meus pacientes. Isso aqui é uma analogia perfeita para isso. Veja, ele tem defeitos e qualidades. O que o Bartimeu faz? Ele não interessa quais são os meus defeitos. Eu vou utilizar as minhas qualidades para alcançar o que eu quero. Por meio da minha vontade, eu vou me utilizar dos instrumentos que eu tenho para chegar onde eu desejo, para encontrar a cura que eu desejo. E mais, veja, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Além de ele ver uma oportunidade, estar atento, ver uma oportunidade e utilizar uma qualidade que ele não tem vergonha de pedir ajuda. Agora diz pra mim, quantas vezes na sua vida ou ao seu redor, mas acho que na sua vida você fez bastante, quantas vezes, diante de uma situação
em que você tem dois impeditivos e duas qualidades, você não se amarra nos dois impeditivos e justifica a sua situação por causa disso aqui. É o que eu chamo de por causa do que aconteceu comigo, por causa dos meus defeitos, eu não faço tal coisa. O Bartimeu, hoje em dia, ele estaria no lugar de fala dele, de falar, porque eu sou eu sou, um marginalizado da sociedade. Meu lugar de fala, eu recebo preconceito por causa da minha limitação. Ele poderia fazer isso. Ele poderia se apegar àquilo. E ele poderia até ficar ressentido. Jesus está vendo, mas ele nem olha para mim. Jesus passa, mas só pensa em quem está acompanhando ele. Quantas vezes a gente não faz isso? Você, mulher solteira, do tipo, eu queria encontrar um cara, mas eu não sou tão bonita assim. Mas eu não sou tão interessante assim. Você, homem solteiro também, eu queria conhecer uma mulher, mas eu não tenho um emprego, eu não sou rico, eu não sou sarado. Tá, mas será que... É igual a parábola dos talentos que um dia vai chegar aqui na psicologia evangélica. Será que você não tem nenhum outro talento? Você não tem nada. Você simplesmente se identifica com as suas limitações, se abraça com elas e não tem mais nenhum talento? Será que você vai fazer igual a parábola dos talentos mesmo? Você que colhe onde não planta, coisa e tal, então eu enterrei meu talento? Eu enterrei meu talento porque eu tinha medo. Ou será que eu tenho que pegar meu talento e fazer frutificar, apesar do medo? Então, a questão aqui, esse insight que eu tive é isso. Na sua realidade, nas suas dificuldades, quando você está precisando de uma ajuda, você se amarra com seus defeitos. Ou você se amarra com seus defeitos, então o seu discurso vai ser: por conta dos meus defeitos eu não consigo. Ou você vai se utilizar das suas qualidades e dizer: apesar dos meus defeitos, eu vou me esforçar ao máximo com o que eu tenho na minha mão. E aqui também no cego Bartimeu, o que acontece nessa relação limitações e possibilidades, também acontece muito essa coisa dessa dinâmica de inveja. A gente olha, tem essas coisas de temperamentos e tudo mais, enfim, os introvertidos olham para os extrovertidos e falam: nossa, se eu fosse extrovertido como ele seria mais fácil. Se eu fosse inteligente como ele seria mais fácil. Se minha família fosse, seria mais fácil. Eu li aqui essa dedicatória do meu pai. Com certeza deve ter alguém pensando: nossa, se eu tivesse uma família dessa, tudo seria mais fácil. Entende? Mas a questão é olhar para essa realidade do Bartimeu e perceber que qual é a sua circunstância? Qual é a sua circunstância? E dentro dessa circunstância, quais são suas limitações e quais são suas qualidades? Qual é o caminho pelo qual você pode procurar ajuda? É claro que para procurar ajuda, como é o caso do Bartimeu, você vai precisar de humildade. E vai precisar de coragem, que é algo que a gente já vai conversar daqui a pouco. Mas a princípio é isso, você tem que ter clareza. Por aqui eu não consigo, mas por aqui talvez eu consiga. Eu sou um cara que eu não tenho tanta habilidade social, mas eu sou um cara que sou bom em acolhimento. Eu sou um cara que sou engraçado, não sou tão bonito. Eu sou uma moça que é prendada, mas não é muito sedutora. Ou então, eu sou uma moça que consegue encantar, mas eu acho que eu ainda não tenho... Eu acho que eu ainda não tenho qualidade, eu não sei conversar tanto assim, mas eu sou encantadora, eu sou uma pessoa bastante alegre, eu sou disposta. Sei lá, o sujeito assim, no trabalho, olha, eu preciso de um trabalho, eu posso não saber o trabalho, mas eu sou disposto. Ou seja, quantas vezes na nossa vida a gente não fica nesse tipo de coisa? E por causa dos nossos defeitos, nós enterramos os nossos talentos. Então quando eu vi isso, eu falei: cara, sensacional pensar o Bartimeu dessa maneira. Eu sou o Bartimeu. Quantas vezes na minha vida não acontece isso? Entende? E veja, eu estou falando aqui sobre psicologia do evangelho. O que eu preciso é que você pense assim: a gente tem que tirar um pouco essa linguagem religiosa. O que eu quero é que você comece a trabalhar a sua imaginação menos como o Jesus Cristo, o Salvador da minha alma. Eu preciso que você tire um pouco disso. Está lá, é óbvio que está lá. Eu preciso só que a gente tente atualizar isso também para uma vida prática. Tá? Beleza? Então, não é essa questão assim de o Salvador da minha... Não, é uma oportunidade de melhora. Vamos pensar em Jesus como essa oportunidade de melhora. Tá bom? Beleza? Continuando. Então o Bartimeu grita. Ele não para de gritar. Não é? Bicho não vai. Imparável, Bartimeu.
E o que as pessoas ao redor falam, né? Tá escrito aqui. E muitos o repreendiam para que se calasse. Então aí também vem outra coisa. Se você está diante de um problema e você resolve pedir ajuda e utilizar as suas qualidades para isso, não significa que você vai ter o resultado no primeiro movimento. Aí também vem um outro movimento muito claro em psicologia, que é o quê? É a nossa incapacidade de ter uma resiliência, uma resistência diante de qualquer problema na vida. Quantas vezes eu já não atendi, quantas vezes eu já não fiz isso mesmo, porque eu sou sanguínea, né? Quantas vezes já não aconteceu nessa minha instabilidade, na instabilidade de você, de beleza, vou fazer todo um esforço e o meu esforço é só um grito. E quando alguém de fora chega e fala, quieto, porra, cala a boca, cego. Pô, eu fiz de tudo, eu fiz o meu melhor, mas as pessoas não ajudam. E aí o que acontece é o quê? Você rompe a barreira do se apegar aos seus defeitos. Você se esforça. Mas daí você espera que nesse esforço todo mundo bata a palma e olhe para você e fale, nossa, que maravilhoso, isso mesmo, fantástico, que exemplo de superação, vem cá, eu te dou um abraço, nossa, nós estamos aqui, o mundo é um safe place, em que você pode ser quem você quiser com as suas frases. Não, meu amigo, não é assim. E na história do Bartimeu fica muito claro, apesar do Bartimeu ter já percebido antes que existia um Jesus de Nazaré, ter deixado de lado os seus defeitos, ter apostado nas suas qualidades e se esforçado várias vezes, gritado várias vezes, ainda assim ele levou na cabeça. Nesse sentido, tem duas analogias possíveis aqui. Essas vozes pode ser realmente essa falta de confirmação externa. Eu conheço muita gente, muitos terapeutas, inclusive, porque eu também trabalho, dou supervisão para terapeutas, inclusive, conheço muitos pacientes, obviamente, também, muitas histórias de pessoas que, no que fizeram um movimento, aquelas pessoas que eles acreditavam que iria ajudá-lo, são as pessoas que mais criticam. Um exemplo muito clássico, se você vai começar qualquer negócio na internet, sempre vai aparecer um primo, um tio, um amigo distante, alguém que é meio conhecido que vai te criticar. Se não te denunciar, entende? É sempre assim. O primeiro movimento, a barreira, é muito difícil. Pode ser um familiar, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma esposa, pode ser um marido, enfim. Tem essa barreira. Então, o que a gente tem que pensar é que, apesar de eu tentar buscar ajuda, ou melhor, apesar de eu tentar melhorar a minha vida com humildade, ainda assim vai ter gente que vai vir torrar o meu saco. E aí Bartimeu nos dá mais uma lição. Não interessa o que esse povo está falando. Interessa que eu não vou parar de gritar. Uma vez que eu comecei, eu não paro. Como dizem, né? Qual que é a diferença entre teimosia e persistência? O teimoso só não conseguiu o que quer ainda. Porque quando o teimoso consegue, aquela teimosia vira, nossa, ele é muito persistente. Mas ele era xingado de ser teimoso. Então o que acontece aqui é que nesse enfrentamento externo, o Bartimeu não liga para isso. Bora lá. Não interessa, meus amigos. É a minha oportunidade. Espiritualmente falando, óbvio, é Jesus Cristo, o Nazareno, pelo amor de Deus. Mas pensando na nossa analogia que eu estou fazendo aqui na nossa vida, é minha oportunidade. Pô, é uma oportunidade de emprego, é uma oportunidade de conhecer uma pessoa, é minha oportunidade de ficar com uma moça que eu quero, a oportunidade de eu ficar com o marido que eu quero, é minha oportunidade de me inserir num grupo de amigos, é minha oportunidade. Eu não posso perder isso. Se tiver alguma resistência, eu vou cagar para essa resistência. Entende? Dane-se essa resistência. E aí a segunda analogia que eu falei, dessas pessoas falando, às vezes não são externas. A gente também pode imaginar que essa resistência, nesse nosso processo interior, também é a nossa resistência. Dentro de nós também pode ter que muitos o repreendiam para que se calasse. Esse muitos pode ser muitas memórias, muitas conclusões, muitos raciocínios, muitos medos. Internamente podem fazer com que nós nos calemos. Fica quieto. Fica quieto. Não, de onde você teve essa ideia? Sabe aquela hora que você começa? Não, pô, eu acho que eu preciso fazer tal coisa. Eu vou começar a fazer tal coisa e internamente você fala, que não vai dar certo. Sabe? Eu chamo de velho ranzinza. Dentro de você sempre tem um velho ranzinza. O relógio parado, que sempre acerta, né? Sempre acerta a hora 2 vezes no dia.
Não, isso não vai dar certo. Nunca deu certo. Por que você acha que vai dar certo agora? Quem te disse que vai dar certo agora? Né? Interiormente, dentro de mim, também tem isso. Ah, Jota, capaz, cara. Não, você vai rir disso, vai passar vergonha. Tá passando vergonha, tá passando vergonha. Ou seja, a cada movimento que a gente faz de melhora, vem a voz e fala, você tá passando vergonha, você tá passando vergonha. Para com isso, cara. Né? O não você já tem, pra que ir atrás da humilhação? Então tem esta resistência. É impossível você mudar o seu estado de vida, encarar um problema, uma dificuldade, buscar uma cura, ou então no lado espiritual buscar a conversão e então a graça divina. É impossível você fazer isso sem ter uma resistência. E o problema é que essa resistência ela vai fazer eco com o quê? Com as nossas limitações. Essa resistência possivelmente para que ele se calasse, né? E muitos o repreendiam para que se calasse. Com certeza alguém olhou para ele e falou, cara, para, você é um mendigo, velho. Para com isso. Ou seja, vai bater no teu defeito. Para, você é um cego. Sai daqui, meu. Para de encher o saco. Você está gritando muito alto. Você está achando que você é quem? É por isso que, quando a gente aposta no caminho das nossas qualidades, nós temos muitos autossabotadores e nós também temos muitos sabotadores em volta. Né? Pra você fazer uma atividade física, para você começar a ler um livro, para você fazer um curso, para você fazer uma pós, vai acontecer isso. Muitas vezes a qualidade que você tem é o quê? Eu sou uma pessoa concentrada. Eu consigo ficar prestando atenção em alguém, mas eu não sou tão inteligente, não consigo entender tão bem. Beleza. Pelo meio da sua concentração, tente superar essa sua dificuldade de entendimento. Não, eu sou um cara que eu tenho vontade, mas meu tempo é muito caótico, eu sou muito desorganizado. Então, utilize essa vontade para tentar melhorar esses defeitos. E saiba, vai ter resistência. Você vai estudar medicina? Ah, capaz. Ou então, você quer ser músico? Você quer ficar com fulana? Você quer ficar... Internamente a gente tem isso. Pô, velho, de onde você está pensando? Jota, de onde você está pensando? Então, essa analogia é maravilhosa, porque é a dinâmica psicológica, assim, uma das dinâmicas psicológicas mais básicas que tem. E normalmente, não tem isso aqui na passagem, mas eu gosto de trazer, normalmente nessa voz contrária ela vai apelar para você se sentir culpado, com vergonha, te acusar de um erro. Então tem um julgamento moral nisso. Às vezes nós somos os nossos maiores carrascos. E diferente do Bartimeu, que continua gritando, que a gente vai ver agora, nós o que nós fazemos, nós nos calamos e ficamos no canto. E ressentimos. Entende? Mas o que acontece? Nosso Bartimeu, imparável Bartimeu, é um homem, é uma máquina, é um furacão. Bartimeu não fica quieto. Para a tristeza de muitos e surpresa de poucos, Bartimeu continua gritando. E porém gritava mais ainda. Vai, Bartimeu! Pô, Bartimeu, metade já estava torcendo para Bartimeu. Bartimeu grita mais ainda, entendeu? É a hora que, assim, cara, quando vem oposição, você tem que ter. Eu falo isso, tá? Eu sei que vai ser estranho eu falando sobre psicologia do evangelho usar essa expressão, mas eu quero que vocês entendam. É uma analogia. Eu falo que tem paciente meu que eu tenho que tirar o ódio do coração. É muito ódio no coração. Tem outros que a gente tem que injetar ódio no coração. Ou melhor, sangue nos olhos, sabe? Ah, é? Vocês estão achando que eu não vou conseguir? Entende? Quando você fala assim, com o dente cerrado, pois eu vou esfregar na cara desses vagabundos. Jesus! Imagina o Bartimeu. Bartimeu muito louco, gritando insanamente. Então, é exatamente isso. Tem alguns momentos que vai ter uma hora que você vai parar e falar, cara, acho que eu não consigo. Não, eu consigo sim. Dentro de você vai ter que vir isso. Nós temos muito, na nossa psicologia moderna, na nossa cultura moderna, nós temos muito essa coisa de tudo tem que ser harmônico, tudo internamente tem que ser, eu tenho que me sentir confortável. Cara, confortável, essa palavra, ela precisa ser arrancada do dicionário, entende? Ai, porque eu queria fazer de uma forma natural e confortável. Esquece, meu amigo, esquece. Uma criança para andar não é confortável, uma criança para falar não é confortável. Uma criança para aprender não é confortável. Não existe conforto neste sentido. Nos processos de melhora não existe conforto. E o que o Bartimeu prova aqui é assim, cara, eu sou cego, eu sou mendigo, vocês estão mandando eu calar a boca.
Eu tô pouco me lixando para isso. Porque tudo isso pode acabar se eu conseguir alcançar a atenção de Jesus Cristo. Se eu conseguir ter uma oportunidade, eu sei que tudo isso pode mudar. Pode começar um caminho ou pode mudar de uma hora para outra. Então eu não vou desistir. Então tem isso. O Bartimeu está numa posição extremamente incômoda, desconfortável. É por isso que ele está dando um all-in. Então tem coisa na nossa vida que a gente tem que ser igual o Bartimeu. Não tem meio termo. Se tua mão te faz pecar, corta. Isso também foi um negócio que eu falei, cara, isso é bom de analisar, né? No sentido assim, cara, velho, vamos progressivamente é o cacete, vamos de uma vez, entendeu? Corta, né? Tem essa dinâmica. Nas passagens bíblicas, até mesmo no cristianismo, no catolicismo, tem essa dinâmica assim. Se arrependa, se converta, entende? Não é vai se converter, não é gerúndio. Então, o Bartimeu também expressa isso. Eu grito mais ainda. Que eu não vou perder. Quando é que Jesus vai passar de novo? Eu grito mais ainda, com mais força. Eu pego minha qualidade e eu levo ela ao extremo. Então, beleza, eu sou um cara que sou inteligente, mas não sou muito social, então eu vou utilizar minha inteligência para melhorar minha vida. Entende? Eu sou uma pessoa que tem uma habilidade dialogal, eu sou extrovertido, não sou muito intelectual, então eu vou usar isso ao máximo, vou fazer o máximo de pontos, ser o máximo agradável. E chega uma hora que eu falo, cara, meu Deus do céu, né? Tá difícil fazer as parcerias aqui, mas vamos. Entende? Bora carpir um lote. Então, para não ficar longo também esse vídeo aqui, eu tô vendo que esse negócio aqui vai ser gigantesco, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Tá gostando? Dá like nesse vídeo aqui. Comenta, já compartilha com os amigos, entende? Vamos, tá? Meu seguidor tem compaixão de mim, compartilha esse vídeo, meu querido. Manda no grupo da família. Vai, meu querido. Tenha compaixão de mim. Não vou gritar aqui porque as crianças estão dormindo. Tá, mas imagine eu gritando como cego Bartimeu. Bora, pô, entende? Aí o que acontece? Seguindo. Eis que então ele grita de novo e detendo-se Jesus disse: chamai-o. Oh, meu amigo. Imagina o Bartimeu. Eu adoro. Essas horas eu fico pensando, como eu queria. Como eu queria fazer alguma coisa que Cristo pare e falar. Chamai-o. Velho. Meu Deus. É igual na passagem, né? Que está na cruz e fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Meu amigo. É pra estourar rojão no céu, entendeu? É Tetra! Entende? É Pelé o Galvão. Acabou. Claro que não acabou. Calma. Mas naquela hora ali você. Né, já temos um avanço aqui. Um avanço bem significativo, por sinal. Ou seja, eu queria uma oportunidade. Podemos dizer até, o Bartimeu cavou a oportunidade. Cavou. Chamou, Jesus falou, chamai-o. E então, o que fala aqui é, né, deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. O que é interessante aqui, né? Na outra passagem, na Bíblia Ave Maria aqui também tá gasta, tem essa versãozinha aqui, mas eu já não consigo ler porque a letra tá pequena, já dá uma cansada. O que acontece ali é de um salto Bartimeu foi até Cristo. Mas veja, ele deixa a capa. O que eu penso, né? Eu sei que a capa é simbólica, mas enfim, eu não sei se símbolo. Tem gente que vai explicar o símbolo da capa. Mas o que para mim o que simboliza a capa é tipo assim, rapaz, se ele tava entregando tudo, aqui ele foi de peito aberto. Imagina o cara arrancando, tipo assim, arrancando a camiseta, arrancando. Então tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é arrancando a capa, é deixando para trás a mendicância. São dois movimentos. De um salto, né? Deixando para trás, né? Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Ele é cego. Deixando a capa significa o quê? Na hora da oportunidade, se ele é mendigo ou não interessa, ele deixou para trás esse defeito. E ele foi até Jesus de um salto, ele foi até Jesus, né, que é a passagem aqui, ele também andou. Onde é que está a tua limitação, Bartimeu? Então, o que a gente pode entender aqui nessa passagem? Se você se dedica a uma oportunidade baseada na sua qualidade, se você está atento, quando chega uma oportunidade, você se dedica, você dobra a meta, né? Não vamos traçar uma meta, mas vamos dobrá-la, né? Saudades de mãe. Você dobra a meta na hora que tem a resistência. Quando você consegue aquilo,
quando você tem um resultado, possivelmente aquelas suas dificuldades elas vão diminuir muito de peso. Aquilo que te limitava e que era gigantesco fica muito pequeno. Que foi o que aconteceu com o Bartimeu? Ele tira a capa, ele vai de peito aberto e vai andando. O Bartimeu faz isso. Então quantas vezes a gente não fica nessa, ai, não sei se as pessoas vão gostar, ai, mas eu não consigo, ai, mas eu não conheço ninguém, coisa e tal. A gente fica com umas travas emocionais de insuficiência, eu não sou suficiente, as pessoas são mais inteligentes. Aí quando a gente consegue metade da nossa meta, a gente já olha para si e fala, cara, como eu fui idiota de achar que eu sou insuficiente, cara. Claro que eu sou suficiente. Então é isso. Quando você está em direção do seu objetivo, quando você está em direção de uma resolução da sua vida, quando você conseguiu ter humildade nesse caminho, quando você começa a ter comprovações, os seus defeitos vão caindo por terra. Por quê? Porque os seus defeitos, apesar de eles existirem, naquele momento eles já não têm mais interesse. Eles já não têm mais a mesma força. Porque o problema dos nossos defeitos é no momento da vontade. No momento da vontade parece que a gente está amarrado. Aí vem essa voz contrária, parece que não vai dar certo. Quando a gente consegue. Quantas pessoas falam, pô, eu queria tanto abrir uma empresa, tudo mais, pá, mas eu não sei, não tenho grana, não tenho aquilo, não tenho aquele outro, não tenho limitações. Vamos lá, vou tentar. Com toda, sei lá, com toda a habilidade que o cara tem, ele vai lá, abre a empresa. E daí, na primeira semana, a coisa até que funciona bem. Ele vai olhar para aquelas coisas e falar, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Quantas vezes você não pensou isso na tua vida? Eu não acredito. Você que terminou um relacionamento, não vou amar mais ninguém, porque quando alguém dá uma fungadinha no cangote, quando você conhece uma mocinha, você fala, cara, por que eu achei que eu era tão burro? Por que eu achei que era tão feio? Por que eu achei isso? Ou seja, a limitação diminui, que é o que o cego Bartimeu acontece. Você gosta da outra tradução, de um salto. Ele chega a dar um salto, meu amigo, o cego dando um salto. Chamaio, claro que, obviamente, também vamos levar em consideração, né? Quando Cristo fala chamaio, nossa senhora, deve ser uma força de atração, né? O verbo divino falando chamaio. Você não erra o rumo. Cego não, você não erra o rumo. Mas o que acontece? O que a gente tem que pensar é isso. Os nossos defeitos diminuem. E aí você tem a tua oportunidade. Você queria uma oportunidade? Então você tem a sua oportunidade. E aí, meus amigos? Cristo fala, o que queres que eu faça? Veja, tem uma coisa que acontece em algumas vidas de santo. Aconteceu com acho que é São Tomás Aquino. Os tomistas. Os tomistas já ficaram, opa! São Tomás de Aquino. Se eu não me engano, tem uma visão de São Tomás, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, em que Cristo aparece para ele e pergunta assim, o que queres de mim? E eu não vou lembrar bem o que o São Tomás fala. Por favor, escrevam aqui embaixo, vocês vão me ajudar muito. E também escreve seu comentário, também curta esse canal. São Tomás olha e fala, eu só quero a ti, Senhor. Então, o que a gente tem que entender é que você está tentando encontrar uma possibilidade, uma oportunidade, que é o Bartimeu. Mas quando Cristo fala, o que queres que eu faça? Ali também é uma prova. Ali também é uma prova. Porque nessas horas, o Bartimeu podia estar tão transformado, falou assim, Jesus, acaba com essa raça de víbora. Para não falar um palavrão aqui. Acaba com esses miseráveis. Olha o tipo de gente que segue você. Ou seja, diante da oportunidade, você pode queimar a oportunidade por causa de ressentimento. Ou diante da oportunidade, você pode ficar orgulhoso. Fala, não, eu queria fazer uma parceria com você, Jesus. Você cura, eu vou com você. Entende? O que o cego Bartimeu faz é provar que ele era humilde. É provar que quando ele estava sentado na sarjeta, cego, prestando atenção no movimento, e quando ele percebeu que era Jesus, significa que já lá Bartimeu já era humilde. Lá Bartimeu já estava com a postura correta. Só precisava a oportunidade. Uma analogia que eu posso fazer aqui é um podcast que eu fiz sobre a Cinderela. O que eu falo no podcast sobre a Cinderela? A Cinderela é uma mulher extremamente dedicada, dócil. Certo? Quando a fada vai lá e transforma ela numa princesa, dá abóbora, coisa e tal pra ela, a fada só evidenciou algo que ela já era. E quando ela acaba virando rainha,
ela já era uma rainha, ela já tinha isso dentro dela. A Cinderela já era essa mulher capaz de ser uma rainha, entende? Simbolicamente, a rainha que lidera, que governa, o símbolo feminino de uma nação. Então o que acontece ali é que o milagre, até mesmo no Cinderela tem isso, né? A fada fala do milagre. Ah, milagres, vamos se apura que também milagres tem um tempo para acontecer. O que acontece ali, que eu vejo, é o quê? A fada só vem e evidencia aquilo que já existe. Pega ali a mulher e evidencia. Não, eu sei quem é você. Eu não pega uma mulher ressentida, amargurada e transforma numa princesa e daí ela fica dócil. Isso não existe. Então o Bartimeu, como uma Cinderela, vocês não esperavam por essa. Mas o Bartimeu, na verdade, o que acontece? Quando está diante de Cristo, com toda a sua presença, e Cristo fala, o que queres que eu faça? Ele fala, Rabone, que eu possa ver novamente. Deixa eu descobrir aqui o que é o Rabone. Meu mestre, né? Mestre, que eu possa ver novamente. Então, assim, aquela humildade, junto com aquela coragem que ele teve de enfrentar tudo aquilo, e tira a capa, e pula de um salto, tudo mais, quando chega diante de Cristo, ele ainda com humildade fala, mestre, que eu volte a ver novamente. Ou seja, o caminho para a gente conseguir aquilo que a gente quer vai ter que ser humilde do começo ao fim. Do começo ao fim. Quantas vezes eu não vejo pessoas que me pedem ajuda ou estão pedindo ajuda em que no meio do caminho se perdem por orgulho, se perdem por vaidade, se perdem por desmerecimento, perdem a humildade. Quantas pessoas não fazem isso? Começa um negócio e cansei, não é pra mim, achei que era. O que o Bartimeu mostra é que até o final, e ele não chega para Jesus e fala, Jesus, eu mereço ver novamente. Porque olha tudo que eu fiz. Essa é a maior parte das posturas que a gente faz. Que eu mereço. Ou seja, nós estamos numa cultura do direito. Eu tenho o direito de ter voz, eu tenho o direito de não ser ostracizado, eu tenho o direito de ser abraçado. E Jesus, eu mereço receber isso aí porque eu fiz um esforço desse tamanho. Então, o cego Bartimeu atual seria o quê? O cara que não fez muito, ergue a mão e fala, por favor. E quando Jesus fala, o que você quer que eu faça? Eu já sofri tanto, eu mereço enxergar. Se você soubesse da minha vida. Essa é uma postura muito comum hoje em dia. E o Bartimeu não. Diante de Cristo, o que queres que eu faça? Ele fala, mestre, Senhor, que eu possa ver novamente. E aí Cristo, obviamente, ele fala, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante se recuperou a vista e seguiu-o no caminho. Então, claro, aí é Jesus Cristo, tá, gente? Como eu estou falando, é uma analogia psicológica. Aqui estou fazendo uma analogia psicológica, tá? O que eu quero dizer aqui é que, obviamente, no meio deste caminho, você ainda pode ter mais dificuldades. As coisas não acontecem por milagre na maior parte das vezes. A não ser que você encontre Jesus Cristo no caminho. Mas o que acontece aqui é o quê? Do começo ao fim, o cego Bartimeu, ele tem a postura adequada, ele tem a percepção adequada, ele tem a coragem, ele tem o enfrentamento, ele utiliza as suas... Chega diante de Cristo, tem humildade. Não é porque eu mereço. Você pode me ajudar. E então, quando ele começa a enxergar, está escrito aqui, ó. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu pelo caminho. Aí esse seguiu pelo caminho também me pega. Bartimeu, todo esse movimento dele era porque ele realmente queria mudar de vida. Não é porque ele viu Jesus Cristo uma oportunidade de bem para mim. Não, porque esse cara pode me ajudar. Pô, Cristo, agora que eu tô enxergando, valeu, velho. Eu vou fazer umas coisas que eu não tinha feito. Não. Agora que eu tô enxergando, eu posso te seguir. Então, agora que eu consegui o meu objetivo, podemos usar para nossa vida. Agora que eu consegui montar uma empresa, agora que eu consegui uma família, agora que eu consegui, agora que o caminho começa, meu amigo. É agora que vai começar, é agora que o pau tora. É agora que eu quero ver, entende? Então tudo isso do cego Bartimeu é um baita de um rito de passagem, quase que uma prova, podemos dizer assim, para então ele poder seguir a Cristo, que aí vai ser um outro BO. Isso que é o fantástico.
Quantas vezes a gente não fica se esforçando para conseguir, quando consegue a gente desmorece? Não, agora que eu consegui, agora eu vou fazer o que é o certo, seguir Cristo. Pô, finalmente conheci uma mulher, consegui que eu tenho emprego, a gente vai casar. Quando casa, porra, sério, velho? Pô, pensei que era... Pensei que... Não, agora é que vai começar o caminho. Imagine quantas outras tretas, quantas outras coisas o cego Bartimeu não passou. Entende? Quantas outras coisas o cego Bartimeu não passou. Então, veja, tá? Pra gente concluir aqui, que, meu Deus, falei mais que o homem da cobra. Veja, falei mais que um padre no sermão, né? Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Veja, então, o que acontece é o quê? Essa questão do Bartimeu, volte para essa passagem quando você precisar relembrar essas coisas. Volte para essa passagem. Lembre desses símbolos. Pense, né? Agora aqui também. Pense no que você está prestando atenção. Eu preciso melhorar em alguma coisa. Estou prestando atenção? Eu estou prestando atenção nas oportunidades? Quais são os meus defeitos e minhas qualidades? Eu me amarro nos meus defeitos? Porque se eu me amarro nos meus defeitos, eu acabo perdendo a minha percepção e eu perco a oportunidade. Ou eu estou me evidenciando pelas minhas qualidades? Quando eu vou utilizar minhas qualidades, é com soberba? É com fragilidade ou é com vontade? Quando tem a resistência, eu desmoreço ou eu dobro a meta? Entende? Daí eu dobro a meta. Uma coisa que eu não falei, né? Quando ele fala, né? Quando o Bartimeu fala... Quando o Bartimeu grita mais e Jesus fala chamai-o, tá escrito aqui, né? Eu acabei não falando isso, né? Chamaram o cego dizendo, coragem, ele te chama, levanta-te. Aí, meu amigo, é aquela coisa. Aquela pessoa que te critica, depois que você começa a fazer, fala, nossa, cara, sempre achei que... É a minha teoria do porteiro. Qual que é a minha teoria do porteiro? Você chega pro porteiro do prédio e fala assim, você sabia que o Ricardo do segundo andar, ele ganhou o prêmio Nobel de Física? Ele é um cara inteligentíssimo. O porteiro vai falar, claro, eu sempre percebi. Um sujeito inteligente, um sujeito sempre muito calado, muito sério. Sempre achei ele que tinha alguma coisa ali, que era um sujeito que tinha uma realidade interior muito boa. Agora você chega pro cara e fala, você sabia que o Ricardo do segundo andar é um sujeito que foi preso, que ele é um bandido? O que o porteiro vai falar? Sempre percebi. Nunca, né? Sempre percebi, sempre critiquei. Muito sério, muito calado, cara muito misterioso assim, sempre tem alguma coisa escondendo. Ou seja, quando as pessoas falam mal de você, possivelmente, se você conseguir algum feito, como Cristo olhar pra você e falar, chamai, elas vão falar, nossa, vai lá. Não, sai fora, não, na verdade vai lá você. Entende? Coragem, né? E quando o pessoal fala ali, pô, pulei essa parte. Coragem, ele te chama, levanta-te. Tá coragem, meu amigo. Eu sei que tem que ter uma coragem para chegar até diante de Cristo. Porém, assim, até agora eu fui corajoso também, né, meu amigo? Eu fui corajoso aqui. Então também tem isso. Mas enfim, voltando pro que eu tava falando. Quando as pessoas te criticam, você desmorece ou você dobra a meta? Quando as pessoas falam levantar, ele está te chamando, você vai. O que quer que eu faça, quando você tem a oportunidade, você usa do orgulho, da influência, para tentar ganhar vantagem, ou você realmente tem humildade para pedir ajuda? Entende? E quando você recebe e começa a primeira comprovação, você muda de vida ou você utiliza essa melhora para tentar ter benefícios próprios, para tentar fazer as coisas por você? Tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado aqui dessa psicologia do evangelho, né? Como eu disse aqui, comente aqui embaixo, mande mensagem, compartilhe, faça chegar aí, né, a palavra do bom senso, essa análise com bom senso do evangelho, tá? Mas faça chegar, eu acho que é interessante e vou tentar aqui trazer, sempre que possível, vou tentar trazer mais passagens, analisar outras passagens nesse viés psicológico. Eu acho que vocês entenderam o que eu disse, né? Tem um vídeo anterior, se você conhecer esse vídeo, tem um vídeo anterior que eu explico como que eu vou lidar com isso aqui. Eu acho que vocês entenderam agora quando eu digo que eu não vou ser apologético e eu não vou utilizar a linguagem psicológica como um preâmbulo para espiritual, como se tudo fosse em caminho da conversão. Não, eu acredito que a gente pode aprender muito com isso e inclusive daí, se você quiser fazer um movimento espiritual, você pode fazer um movimento espiritual, entende? Mas eu como psicólogo, a minha análise vai ser isso, analisar esses símbolos e tentar extraí-los o máximo que eu posso. Enfim, meus amigos, muito obrigado. Você que ficou até aqui. Vai, bora. Aqui embaixo tem um monte de link se você quiser também mandar. É isso. Chega por hoje. Ide missa est. Tchau, tchau.